aumentaram 5.000%. Essa medida de percentagem não se aplica a coisas tão grandes assim. Isso significa aproximadamente que os casos de sífilis se multiplicaram por mais de 50 vezes. É alarmante, deve estar atingindo aí por volta de 150 mil casos por ano no Brasil. E no mundo são mais de 6 milhões. Eles estimam, a Organização Mundial de Saúde, que por dia 1 milhão de pessoas são infectadas por alguma doença sexualmente transmissível. A sífilis é bastante antiga e até o tratamento é relativamente simples, dizem os entendidos, que com penicilina, se for detectada logo uma ferida nos órgãos genitais, ela possa ser debelada rapidamente com uma dose só de injeção de penicilina. Mas é uma doença interessante, ela não escolhe idade, sexo, nem classe social. É uma doença interessante, ela é totalmente democrática, atinge todo tipo de pessoas. A bactéria dela se chama Treponema pallidum. Treponema pallidum é o nome da bactéria da sífilis, que é transmitida em geral sexualmente, mas está aumentando e disparando no Brasil o caso de transmissão congênita, ou seja, mães grávidas passam para os bebês. Aí a coisa é bastante séria e o bebê vai ser afetado inevitavelmente, bastante afetado, pode ser fatal, se não for fatal, vai trazer microcefalia, algum outro problema seríssimo para uma criança. Acontece que o Brasil está debaixo dessa propaganda sexual de libertinagem e sexo, drogas e libertinagem. Isso faz com que moças desde novas, adolescentes, já sejam lançadas no mundo de atividade sexual e é muito comum a partir dos 12 anos engravidarem, mas quando elas engravidam não vão ligando, continuam tendo sexo e vão passando essa doença para os bebês. E as autoridades estão simplesmente apavoradas. Desde o ano de 2005, no Brasil, é obrigatória a notificação da sífilis por alguém que atender em algum hospital, UPA, alguma instituição médica. Tem que avisar as autoridades competentes. Eles estimam que é muita gente no mundo que pegue doença sexualmente transmissível. E é bom fazer um alerta aos cristãos que não é só debelar. Essas autoridades humanas aí, seculares, que não são necessariamente religiosas, dizem que uma dose de penicilina resolve a sífilis, como que para tranquilizar. Mas acontece que há doenças sexualmente transmissíveis que só se manifestam 20 anos depois. E isso é um alerta para os cristãos para não deixarem seus filhos sozinhos para serem tentados no namoro a praticarem o sexo. O sexo é só depois do casamento, temos que ser rigorosos nisso para com nossos filhos. Não deixe filhos namorados sozinhos, escondidos e encanto aí. Enquanto você puder, segure seus filhos, estabeleça um padrão, alerte. As doenças sexualmente transmissíveis podem só se manifestar 20 anos depois e vão destruir a vida familiar da pessoa. Quando se casar, ela vai ter a vida familiar destruída. Não é uma coisa tão simples que se resolva assim. Na Inglaterra já detectaram vírus aí de gonorreia totalmente resistente a qualquer antibiótico existente. Se isso se espalhar, não haverá cura para todas as pessoas contaminadas com esse tipo de gonorreia.
por enquanto, está em poucas pessoas, mas isso pode se multiplicar, como a sífilis se multiplicou no Brasil. Em 5 anos, disparou, virou uma epidemia. E os governos estão preocupados, as autoridades de saúde no Brasil estão altamente preocupadas porque disparou o número de pessoas contaminadas. Mas disparou também o número de mulheres grávidas contaminadas. Por exemplo, em 2005, foram encontrados, notificados oficialmente, não é tudo, mas o que foi notificado oficialmente foram 3.500 casos de sífilis em gestantes. Mulheres grávidas, 3.500. É um número grande. Mas 10 anos depois, isso saltou para quase 35 mil casos. Já é alarmante, só de grávidas com sífilis. E este número aí que vai se multiplicando rapidamente de pessoas contaminadas pela sífilis, se totalizados todos os casos, nós já estamos aí perto, caminhando aí para um número aí que pode chegar a 1 milhão de pessoas brevemente. É muito grande a contaminação por sífilis, que basicamente é transmitida pela relação sexual, mas pode ser transmitida também de mãe para bebê na gravidez, e isso é o que preocupa mais as autoridades. Os tratamentos, quando a doença evolui, são caros, não é tão simples assim. E como as pessoas ficam com vergonha, logo depois que constatam a feridinha nos órgãos genitais, as pessoas em geral ficam com vergonha. E são jovens, adolescentes e não contam para os pais. Isso faz com que elas possam passar essa doença para outros. A doença tem um diagnóstico interessante, tem basicamente 3 fases. Na primeira fase, é só uma feridinha, que se não for tratada, ela passa. Aparentemente, ela passa, então a pessoa acha que passou, que está tudo bem. A segunda fase, ela espalha aquelas feridinhas por grande parte do corpo. E aí começa a se preocupar. E na terceira fase a fase terciária atinge todo o sistema nervoso da pessoa, pode trazer demência e uma série de outras consequências muito grandes. De forma que o desconhecimento, principalmente das novas gerações, tem feito com que a doença se multiplique no Brasil. Mas alguém vai dizer, mas crente não tem esse problema, porque crente não transa antes do casamento. Será? Os pastores são coniventes com muita coisa, porque não querem perder os membros, não querem escandalizar um pai que dá um bom dízimo, então não fala com o pai da situação da filha, que às vezes o pastor está sabendo. A filha está com relações sexuais com o namorado, o pastor sabe disso, alguém conta, mas ele não conta porque ele não quer perder o pai, aquele pai tem uma boa situação, pode dar um bom dízimo na igreja, vão dar contas diante de Deus. O fato é que as igrejas evangélicas estão perdendo o padrão, estão tolerando, até tentando esconder a coisa, passar a mão na cabeça. As autoridades eclesiásticas não contam isso, não alardeiam, não apavoram os membros para não passar a falsa impressão de que aquela igreja é tolerante. Então eles fazem vista grossa, pregam otimismo, está tudo bem. E por debaixo dos panos ali, os jovens transando para cá e para lá à vontade. Essa é uma realidade em grande parte das igrejas. Os líderes são coniventes, não querem perder ninguém ali na igreja, então eles escondem o pecado, encobrem o pecado, mas isso está ofendendo a Deus. O sexo é para ser valorizado, a virgindade é para ser pregada nas igrejas. Você tem ouvido isso? Pregações sobre a virgindade, exortando os jovens a se manterem virgens para o casamento. Você tem ouvido isso nas igrejas?
porque é a vontade de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, eram até castigadas com morte as mulheres que se casavam e não eram encontradas virgens, elas podiam ser mortas por apedrejamento. Deus estabeleceu isso na lei, ele era extremamente rigoroso. Os maridos, ao se casarem, tinham direito de exigir que a mulher fosse virgem. Isto é vontade de Deus, que a mulher se case virgem. Os pais têm que falar isso claramente, os pastores têm que falar, os líderes da igreja têm que falar isto claramente. Agora vem o mundo dizer que a sífilis é facilmente tratável. Na primeira fase, basta uma dose de penicilina e resolve. Na segunda fase, 2 doses separadas de 1 semana cada uma. E na terceira fase, mais complexa, bastam 3 doses de penicilina e também vão debelar a doença. Para Deus, o problema não é a doença em si, é o pecado que a doença representa. E Deus está permitindo no Brasil isso se multiplicar para alertar o povo de Deus. Infelizmente, isso acontece nas igrejas também e com crentes também, principalmente com filhos de crentes. Deus quer que tomemos uma posição dura, uma posição radical com relação a isto. Acorda, minha irmã, você que é mãe, que é vó, acorda. Meu irmão que está achando muito bonitinho os jovens namorarem, acorda. Meu irmão, nós estamos afrontando a Deus e que por causa disso Ele está mandando essas epidemias. Você já percebeu que eu tenho falado aqui, as notícias dão conta de que epidemias de todo tipo estão se multiplicando no Brasil? A poliomielite tinha sido extinta, voltou. E a malária, a febre amarela e outras muitas doenças que estão voltando, estão se multiplicando, dengue, zika e chikungunya, e não estão debeladas, pelo contrário, podem até agora no verão se multiplicarem assustadoramente. Mas essa que eu até nem sabia que estava tão grave assim, a sífilis, é mais uma. É a ira de Deus mandando epidemias, cumprindo os sinais da Bíblia de que nós já estamos nos últimos tempos, e um alerta para os cristãos que são responsáveis diante de Deus pelo ensinar isto a seus filhos, e os líderes e pastores que têm que mostrar para os jovens qual é o verdadeiro padrão de pureza que Deus exige para o casamento na igreja. Comunidade